Muito bem, nesse vídeo vamos ver o efeito de sombra Drop Shadow. E o que ele faz é colocar uma sombra por baixo da camada, dando a impressão de que ela está flutuando num plano acima do plano de fundo. E aqui é importante que exista alguma área livre ao redor da imagem, porque se você aplicar esse efeito em uma camada totalmente ocupada pela imagem, você não vai ver o efeito. No painel Layers, eu vou clicar duas vezes numa área livre ao lado do nome da camada maçã, abre a caixa de diálogo Layer Style e na coluna da esquerda eu vou selecionar o efeito Drop Shadow. E o efeito é aplicado na imagem. Muito bem, na área central da caixa de diálogo temos os controles do efeito selecionado e logo no topo temos o menu com os modos de mistura. O modo padrão do Drop Shadow é o Multiply. E faz sentido porque o modo Multiply mistura a cor da sombra com as cores dos pixels que estiverem embaixo. Então, se você tiver outra imagem abaixo dessa camada, a sombra vai se misturar com a imagem de maneira bem mais natural. Ao lado do menu Blend Mode, temos uma amostra com a cor da sombra. A cor padrão é o preto, mas clicando uma vez na amostra, abre o Color Picker e podemos escolher outra cor. E uma dica legal aqui é que podemos escolher a cor diretamente na imagem. Repare, eu vou posicionar o cursor em cima da imagem e ele muda para o conta-gotas. E basta clicar uma vez para pegar uma amostra de cor diretamente na imagem. Muito bem, ok, e vemos a nova cor selecionada na amostra e já aplicada na sombra embaixo da camada. Abaixo do menu Blend Mode temos o controle de opacidade, que permite fazer com que a sombra fique mais ou menos transparente. Depois temos o controle de ângulo, e aqui considere que este é o ângulo de incidência da luz. Nesse momento, estamos vendo a luz vindo de cima a 135 graus, e modificando o ângulo podemos controlar a direção da sombra. Ao lado do ângulo, temos a opção Global Light, que significa luz global. E com essa opção ativada, o ângulo definido aqui é sempre o mesmo em todos os outros efeitos que têm controle de ângulo, e vice-versa. Por exemplo, eu vou selecionar Inner Shadow, sombra interna, e ele também tem controle de ângulo. E se modificarmos o ângulo aqui, com a opção Global Light ativada, estaremos modificando o ângulo do Drop Shadow também. Muito bem, vamos desativar esse efeito e voltar para o Drop Shadow. Abaixo do ângulo temos o controle de distância, que define a distância entre a imagem e a sombra. Vamos experimentar, por exemplo, 30 pixels, e a sombra se afasta da imagem na direção definida pelo ângulo. Muito bem. Depois temos o controle de Spread, e Spread significa espalhar. E esse controle espalha ou expande os limites da sombra. Aumentando o Spread, a sombra expande e a borda fica mais definida. Diminuindo o Spread, a sombra contrai e a borda fica mais suave. E por último temos o controle de tamanho, Size, e aqui o nome engana um pouco. O que o Size faz, na verdade, é controlar a nitidez ou o desfoque na borda. Aumentando, a sombra fica mais difusa, mais suave, e diminuindo, a sombra fica mais definida até ficar completamente reta. E para terminar, uma dica. Você pode controlar a distância e o ângulo manipulando diretamente na imagem. Eu vou posicionar o cursor sobre a imagem e vou clicar e arrastar, e assim eu posso mover e posicionar a sombra. E repare na caixa de diálogo que os controles de ângulo e de distância estão se movendo junto com o meu movimento. Muito bem, vamos clicar OK e o efeito aparece listado no painel Layers. Esse é o efeito Drop Shadow e no próximo vídeo vamos ver o efeito Inner Glow, que significa brilho interno, em detalhes. Fique ligado!